recursos humanos e marketing. Como trabalhar em conjunto para atrair e reter talentos? É esta a pergunta a que vamos responder hoje. Eu sou a Daniela Santos e hoje quem nos vem contar tudo aquilo que ainda não sabemos são a Maria João Ribeiro e a Silvana Rodrigues, ambas profissionais na área de recursos humanos e com quem já tive o prazer de trabalhar na Pixel Matters. Muito obrigada por terem aceitado o convite e estarem deste lado, depois de um final de dia de trabalho que é sempre difícil. Obrigada a nós, Dani. A primeira pergunta que eu tenho, e podemos começar por ti, Silvana, é: como é que tu achas que recursos humanos e marketing podem trabalhar em conjunto para fortalecer marcas empregadoras? E segundo ponto, na tua experiência, e podemos pensar em contextos fora da Pixel também, que exemplos de campanhas ou iniciativas é que tu achas que funcionaram bem para que hoje as marcas sejam capazes de atrair e reter talento, especialmente na área tech, que é onde nós temos vindo todas a focar o nosso trabalho? Sinto muito que este tópico da marca empregadora e de ter uma marca empregadora forte é mesmo core, ou seja, do ponto de vista da ligação entre recursos humanos e a parte de marketing, na componente de recursos humanos, o facto de nós criarmos e construirmos aqui uma Employee Value Proposition forte, ou seja, tudo aquilo que são basicamente a promessa para os nossos colaboradores e para os nossos candidatos daquilo que é a cultura organizacional, os valores de empresa, basicamente todos os benefícios e tudo aquilo que eles vão vivenciar dentro de uma empresa, acaba por ter aqui uma ligação muito forte para a construção de uma narrativa forte da employer branding, ou seja, pela forma como o marketing vai apresentar aqui esta cultura a nível organizacional de uma forma externa e como é que vai fazer este posicionamento também da empresa a nível externo. Uma forma que eu Aqui uma característica que eu acho que é sempre importante nesta colaboração é termos aqui a presença de dados concretos, ou seja, termos as equipas de recursos humanos olharem para aqui, para alguns dos dados dos nossos candidatos, daquilo que são as características que os fizeram estar, sentirem-se atraídos por uma marca, por uma empresa em particular, e no fundo tentar partilhar alguns destes dados com a equipa de marketing, tentar informar a equipa de marketing e dizer, por exemplo, olha, uma cultura remote é super valorizada para a nossa target audience, isto será super importante naquilo que é a construção do nosso employer branding a nível externo. E depois, a nível de marketing, todas as campanhas que são feitas, tentarmos aqui a recolher também aqui alguns dados daquilo que são as métricas de marketing, informar também aqui a parte de recrutamento, a parte de recursos humanos relativamente a estas métricas, para termos aqui uma mensagem muito alinhada, ou seja, entre aquilo que é a proposição de valor interna, a proposta de valor interna para os nossos colaboradores e aquilo que é o employer branding externo que marketing consegue aqui de uma forma tanto interna como externa partilhar com os candidatos. Algumas campanhas que eu acho que funcionaram muito bem nesta medida e que mostraram aqui um bocadinho desta ligação nesta componente de dados foi, por exemplo, a partilha de alguns vídeos de gatherings a nível de organizações da nossa organização, ou seja, tudo que eram participações em team buildings ou então a parte de retiro daquilo que é a equipa e momentos aqui de construção de cultura, muitas vezes foram aproveitados por marketing nas campanhas, quando estávamos aqui a fazer a divulgação de vagas e à procura de candidatos, e depois foi o tipo de coisas que todos os candidatos chegavam à entrevista e diziam: eu conhecia a Pixel porque eu vi aquele vídeo em particular de um Team Matters, um retiro de verão, e a equipa parecia super divertida, super engaged, e isto deu-me vontade de trabalhar nesta empresa em particular. Outras campanhas que têm funcionado bastante bem também a nível de marketing e de recursos humanos é, por exemplo, esta lógica de takeovers, ou seja, mostrar um bocadinho daquilo que são os bastidores do dia a dia de um colaborador dentro de uma empresa, aquilo que é a experiência de um UX designer, por exemplo, e aquilo que são as suas responsabilidades no dia a dia. E isto faz com que as pessoas sintam realmente que é uma marca humanizada, conseguem perceber exatamente como é que vai ser o dia daquela pessoa quando entrar na organização e o tipo de valor que irá retirar se um dia escolher aquela empresa como uma marca empregadora para a qual, no fundo, quer colaborar a longo prazo. Pronto, e acho que é um bocadinho esta lógica de partilha de dados entre marketing e recursos humanos para fazer realmente aqui para construir aqui uma mensagem bastante alinhada com aquilo que é o valor real que a empresa tem para oferecer aos seus colaboradores, no fundo. A campanha que referes takeovers, sem dúvida que era uma das campanhas que mais interação gerava nas redes e era até, na altura, quando estávamos na Pixel, uma estratégia que víamos ser aplicada noutras marcas também, já depois de ter sido a Pixel pioneira nesse sentido.
e notava-se depois em testemunhos que nós víamos de candidatos, potenciais candidatos, alguns podiam ou não depois ser escolhidos, que refletiam ao preencher um formulário quando se candidatava à empresa, que esse era um dos fatores que, de certa forma, era valorizado e também os encontros, os team gatherings, como referes. Maria João, gostava agora de falar contigo sobre outro ponto que é falarmos aqui da experiência do candidato. Esta experiência do candidato começa muito antes de uma entrevista acontecer. O que é que tu achas que deve ser feito para torná-la mais atrativa? Sim, antes de mais, obrigada pelo convite, Dani. Sim, sem dúvida que a experiência do candidato começa muito antes da candidatura acontecer, ou até se calhar muito antes do candidato ter um conhecimento vasto acerca da empresa. E eu acho que nem toda a gente no mercado tech e também fora dele, nem toda a gente tem essa perspectiva. E então há muitas empresas, pequenas e grandes, que acabam por não investir nesta experiência prévia do candidato e acabam por falhar aqui uma oportunidade que é única, a meu ver. E, e que tipo de iniciativas é que podem ser feitas para aumentar esta atração dos candidatos? No fundo, acho que passa muito por a própria equipa de RH, marketing, mesmo a equipa técnica, no caso, estamos a falar mais de equipas aqui tecnológicas, mas eu poderia estar a falar de uma indústria ou qualquer outra área, ou seja, tanto a equipa técnica como a equipa menos técnica, digamos assim, estar presente em eventos, presente em talks como oradores ou mesmo como convidados, podermos ter booths em eventos que sejam importantes para a marca, podermos viajar e espalhar a marca por vários sítios. Acho que o facto do candidato poder ver pessoas que trabalham dentro da empresa, ver e ouvir as suas experiências, aqui é muito válido e muitas vezes é o primeiro contacto que tem com aquela empresa, que nem sempre é conhecida naquela região, por exemplo. Nós, quando trabalhávamos na Pixel Matters, a Pixel é uma empresa do Porto e por isso é muito conhecida no Porto, é muito conhecida noutras regiões do país também, mas certamente que tivemos que reforçar a nossa presença em muitas das regiões e era através destas idas a eventos. Uma outra coisa que eu também acho que facilita muito, e as empresas estão a investir cada vez mais nisso, é na criação de blogs, de várias formas, sejam websites ou sejam outros tipos de plataformas, ou mesmo partilha de trabalhos técnicos feitos para que os candidatos possam descobrir a empresa dessa forma e perceber o tipo de qualidade técnica que existe dentro de portas. Acho que isto é mesmo muito importante e, no fundo, no mercado tecnológico é muito isto que atrai um, developers, designers, gestores de projeto e etc. E uma outra coisa que eu acho que muitas empresas acabam por se esquecer de investir é na qualidade dos seus próprios websites. Ou seja, não basta ter um website que explique os serviços ou o produto, mas sim que seja um site intuitivo, bonito, que mostre e que passe a cultura da empresa, mas também não é só a cultura em termos de pessoas humanas, que é super importante, mas também a cultura a nível técnico. Acho que isso é mesmo muito importante e é das coisas que mais se refere nos processos de recrutamento, lá está, principalmente técnico, que é eu vi o vosso website e eu adorei os visuals, adorei o vídeo, adorei tudo que lá estava. Isso fez com que eu fosse à página de carreiras, por exemplo. Um, e daqui também passo já para uma página de carreiras digna e com qualidade, também é muitas vezes aquilo que as empresas falham. É no fundo a porta de entrada para a empresa e acho que essa porta de entrada tem que ter a melhor qualidade possível e que esteja de acordo com os valores da empresa. E depois, já um bocadinho dentro da experiência do candidato, quando ele se candidata, sem dúvida, um processo de candidatura que seja fácil, eficiente, agradável, que não seja extensivo, burocrático, que não peça fotos de corpo inteiro, fotos de cara também, que não peçam CV, mas uma carta do candidato, que não peça mil e uma coisas, que seja simples, que meça aquilo que nós queremos medir, que no fundo é isso que os candidatos procuram e que dá logo a entender a um candidato, e nós todas aqui já fomos candidatas de alguma forma, dá logo a entender ao candidato o que é que realmente estão à procura e se realmente aquilo que estão à procura, neste caso, uma job description, por exemplo, estiver de acordo com o tipo de candidatura que eu estou a fazer, ou seja, se eu me estou aqui a candidatar para um role designer, na candidatura não espero que me perguntem coisas técnicas de back-end ou de front-end. Portanto, eu acho que este alinhamento é muito importante
E no caso de RH e marketing, acho que temos de estar aqui todos muito alinhados, porque tudo o que eu falei tem a ver com coisas de marketing, coisas de RH, e este entendimento comum daquilo que é suposto acontecer tem mesmo que existir. Dani, Sim, sim. posso acrescentar Claro, claro. à medida que estavas a falar, Maria, lembrei-me de algo que eu sinto muito e que tem tido um grande impacto e teve ao longo do passado da Pixel, que foi o facto de nós termos feito um podcast em que na realidade nós mostramos aquilo que foi a história da Pixel Matters ao longo do tempo, aquilo que era o presente da Pixel Matters e também tivemos aqui algumas perspectivas sobre aquilo que será o futuro da Pixel Matters e falar um bocadinho de forma mais humanizada daquilo que eram histórias de como é que era feito o recrutamento há 7 anos, 8 anos atrás, foi algo que teve um impacto gigante em candidatos que chegaram até nós, cujo primeiro contacto foi um podcast que viram no LinkedIn, e que os fez apaixonar pela cultura. Não foi uma vaga, não foi o procurar necessariamente o website da empresa, foi um podcast que lhes apareceu no feed do LinkedIn e que fez com que eles se apaixonassem pela cultura. Então acho que foi assim também um primeiro contacto com a marca, que acaba também por ser interessante. Sem dúvida, é um excelente exemplo, Silvana, até porque me fizeste lembrar uma coisa que vai de encontro ao que ambas partilharam, que é cada peça de conteúdo que nós pomos lá fora deve, se for focada em estratégias de employer branding e todos os outros pontos que temos falado, devem estar inerentes àquilo que é a missão e a visão da empresa. Isto porquê? Porque pode ser um artigo, pode ser um episódio de um podcast, são essas pequenas peças que depois, somando uma a uma, vão criar o top of mind dessa marca como a marca potencialmente onde eu quero trabalhar. E é interessante, Maria João, partilhaste uma questão de termos um website bem feito, uma página de carreiras que fala diretamente para aquilo que os potenciais colaboradores estão à espera ou que estão à procura. E muitas vezes as empresas falham naquilo que é o básico e que deve ser bem feito. Portanto, acho que é uma boa dica para quem nos está a ouvir. Falámos desta questão da experiência de candidatura. Já tocaste em algumas das coisas que devem ser feitas, Maria João. Queria agora também passar um bocadinho a bola para a Silvana, porque ela tem estado, grande parte da experiência dela tem sido ligada a recrutamento puro e duro e acompanhar os processos, vários processos de diferentes departamentos. Queria perceber contigo, Silvana, como é que tu achas que pessoas nessa função devem, ou como é que conseguem criar uma experiência de candidatura que seja memorável? Complementando um bocadinho aquilo que a Maria João também já disse. Olha, eu vou partir exatamente de onde a Maria João deixou aqui alguns dos seus insights, que foi exatamente esta parte de uma candidatura, um processo de candidatura, para além de memorável, acho que mais do que ser memorável, precisa de ser eficaz. E aqui a questão de tornar um processo de candidatura algo super fluido e super simples é super importante para os nossos candidatos, seja através da simplificação do processo, com a redução de etapas pelas quais o candidato tem que passar, a opção de ter, por exemplo, um ATS, uma candidatura através de um ATS ou até através do website, mas que seja simples, ou seja, fazer um upload de um CV em que não tenha mais do que 10 passos de candidatura e que esses passos sejam fáceis de cumprir com qualidade, ou seja, investir mais em tentar num processo curto retirar o máximo de qualidade versus ter um processo super longo em que o candidato provavelmente irá desistir a meio da experiência. Ter também aqui a opção de ter candidaturas que sejam em apps mobile friendly, que também ajuda aqui no acesso a este tipo de candidaturas, a parte da job descriptions terem elevada transparência, seja no descritivo do role, daquilo que é esperado do candidato na empresa, também aquilo que é, lá está, a employee value proposition da própria empresa, todos os benefícios, tipo de cultura que vai encontrar, o range salarial, que hoje em dia é um tema cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, que é tornar esta questão cada vez mais transparente para os candidatos, para eles não sentirem a frustração de passar por um processo de recrutamento longo e muitas vezes chegarem ao final e terem uma proposta que não se coaduna com aquilo que eram as expectativas iniciais deles, e pronto, e manter aqui um processo com elevada transparência, com um loop de feedback que seja constante e claro, ou seja, a partilhar logo à partida com os candidatos quanto tempo é que em média este processo irá durar, quais são as fases do processo de recrutamento, e manter no fundo também o candidato atualizado à medida que o processo de candidatura evolui ao longo do tempo. Esta gestão de expectativas ajuda aqui a gerir a fazer com que o candidato consiga fazer uma própria gestão emocional da sua própria ansiedade em relação ao processo, da sua própria timeline, quando tem vários processos de recrutamento envolvidos, e acaba por demonstrar aqui algum respeito também pelo tempo e pela dedicação do candidato à experiência e à candidatura em si. Ou seja,
mais do que muitas vezes usar métodos super inovadores como o AI ou um processo que também tem que pedimos um vídeo com determinados requirements totalmente fora da caixa, é ter um processo que funcione bem na sua base, ou seja, aquilo que faz, cumpre e cumpre de forma eficaz e acaba por ser uma experiência super positiva para o candidato. Eu, enquanto candidata, é das coisas que mais aprecio, é gestão de expectativas. Quando é que é a próxima fase? Até quando é que eu posso esperar uma resposta por parte da entidade empregadora? E uma questão que eu acho que também é interessante é, chegas a uma fase mais final de recrutamento e não foste escolhido. Ou até mesmo numa fase que é quase a final, dependendo do número de fases que estejamos a considerar, dar feedback aos candidatos é importante. Eu sei que, e até foi um dos pontos que nós até internamente já falámos em experiências passadas, percebo que seja uma tarefa que exige muito tempo. Ainda assim, partilhar este feedback vai permitir que este candidato cresça e traz outra oportunidade, que é este candidato pode neste momento não ser a pessoa mais adequada, entre aspas, ou a que está mais preparada para esta função, mas pode vir a recandidatar-se à nossa empresa. E para mim é um ponto que eu acho que é importante. E até deve fazer parte também da própria. Há bocado falavas, Maria João, da comunicação que está presente no site. Também ser explícito nessa forma, na comunicação, como explicar como é que o processo acontece, quantas fases tem, e existir transparência além de fatores que vocês falaram, como a parte salarial. Quanto mais visibilidade se der logo nesta criação da experiência de candidato, acho que são tudo aspectos relevantes que podem impactar de forma positiva a experiência. Sim, concordo com tudo o que vocês disseram, vou só acrescentar aqui na fase, tanto na fase em que o candidato já está em processo de entrevista, como até antes, quando está a fazer a candidatura. A primeira coisa que nós vemos, não é, quando nos candidatamos a uma empresa, ou pelo menos a priori, é a vaga, a job description. E eu acho que muitas das vezes falhamos aqui na candidate experience memorável, numa coisa tão simples como saber descrever e saber ser conciso e direto numa job description, numa vaga, na descrição de uma vaga. E às vezes um dos erros que eu mais vejo empresas a cometer, e eu própria também já cometi muitas vezes no início da minha carreira, e certamente irei cometer mais algumas vezes, é não gerir bem com os próprios managers ou quem for que estiver a desenhar esta vaga connosco, dependendo das empresas, não gerir bem as expectativas daquilo que é realmente necessário a pessoa ter, tanto tecnicamente como a nível cultural. Por vezes já há aqui um desalinhamento muito grande entre managers, aquilo que, por exemplo, vou dar um exemplo específico daquilo que um designer é suposto ter, tanto na componente técnica como cultural, e isso depois reflete-se muito na job description e depois reflete-se muito no processo de candidatura, que é um grande fail, não é? Porque depois o candidato chega com uma expectativa, porque interpretou aquilo de uma forma, chega à entrevista e os entrevistadores têm outra expectativa e há aqui uma espécie que é terrível. E muitas das vezes, não só há este desalinhamento, como a própria vaga não é claro aquilo que é uma obrigatoriedade, aquilo que tens mesmo que ter, e aquilo que é um opcional, um nice to have, que normalmente existem muitos nice to haves, e há empresas que os listam de uma forma também muito extensiva, outros que nem sequer listam, mas eles existem e são implícitos, e eu sou muito da opinião que tudo o que é implícito, o candidato nunca vai saber, não é? Portanto, mais vale torná-lo explícito se for realmente importante. E se for, por exemplo, relacionado com os valores da empresa. E eu acho que isto é uma coisa que as empresas falham muito, é não dar o devido valor e o devido peso a uma job description. Muitas acabam por listar uma série de competências, que muitas vezes são comuns entre vagas dentro da mesma empresa, ou seja, uma vaga de marketing ter as mesmas competências de uma vaga de RH. Não, claro que algumas podem ser transversais, mas outras nem tanto. E eu acho que isto era algo que as empresas realmente têm que melhorar para proporcionar então esta experiência memorável, digamos assim. A parte disso, e só completando aqui esta ideia que eu acho que é mesmo importante, é mesmo também a questão da senioridade, ou seja, muitas vezes nós temos vagas que não são concretas sobre o nível de experiência de que estão à espera aqui dos candidatos, depois isso acaba por gerar um elevado nível de frustração ao longo do processo de recrutamento, porque muitos candidatos chegam a fases de entrevistas, a uma entrevista inicial e acabam por receber um feedback de a tua candidatura não tem aqui um fit total à vaga, e muitas vezes o feedback é, mas
mas a vaga não era super clara sobre, por exemplo, o nível de senioridade de que estavam à procura, então eu achei que era um fit correto para esta vaga, e isto é provavelmente das piores sensações para um candidato, a partir de ter ganho aquela esperança inicial de ser um fit, de ser chamado para uma entrevista, fazer a preparação para perceber que chegou até uma entrevista inicial e por um pequeno erro, simplesmente no alinhamento daquilo que é a expectativa de uma senioridade para um determinado profissional, perceberem logo à partida, nos primeiros 10 minutos da entrevista, que não vão conseguir continuar nesse processo de recrutamento. Então, diria assim que a par desta questão dos nice to haves e dos requirements obrigatórios, o nível de senioridade é algo mesmo importante para um candidato saber se é um fit ou não e se aquela vaga é de facto para ele. A próxima pergunta que eu tenho, e Maria João, podemos agora rolar a bola para ti, voltar aqui para ti. Que estratégias conjuntas é que tu achas que podem ser criadas entre estes dois departamentos, recursos humanos e marketing, para reter talentos? E um bocadinho indo de encontro também à primeira pergunta que eu tinha feito à Silvana, perceber algumas iniciativas mais ligadas a employer branding em que tenhas participado, que sintas que são boas referências para quem nos está a ouvir. Ou seja, agora mais um employer branding interno para reter os talentos que já estão dentro da organização. Sim, Sim, é uma boa questão. Fala-se muito e há muitos livros sobre o employer branding mais direcionado para o employer branding, vamos chamar externo, mas muito poucos sobre aquilo que é o employer branding, vamos chamar então interno. Ou seja, por norma as equipas de recursos humanos, as equipas de people estão muito focadas em campanhas internas para retenção, tanto ao nível de organização de eventos internos, team buildings, mesmo até campanhas de reconhecimento. Na nossa área tecnológica nem tanto, mas noutras áreas, mesmo na restauração, na indústria, há muito aquela coisa do colaborador do mês e coisas assim. Não se usa tanto na nossa área, mas existe noutras. Na nossa área existem outras e eu acho que parte do trabalho de marketing e RH em conjunto é publicitar este tipo de campanhas e fazer com que elas ganhem um peso dentro da organização, ou seja através dos canais de comunicação internos da empresa, o apoio de marketing neste sentido, na comunicação destas iniciativas para a equipa, seja através de, por exemplo, quando fazemos um team building, a Silvana falou aqui, por exemplo, dos team matters, quando fazemos um team building desse tipo, uma ida ao paddle, o que for, a iniciativa cultural que for, é muito importante aqui a RH e marketing estarem unidos e trabalhar em conjunto para promover esses eventos internamente, mas não é só dizer que esses eventos vão acontecer, mas também o porquê e o que é que vamos estar a trabalhar dentro desses eventos. E também muitas vezes a recolha de feedback em relação a esses mesmos eventos também passa muito por estas duas equipas. Eu acho que há uma ideia muito pré-concebida de que este tipo de dinâmicas pertencem só à equipa de RH, e eu discordo totalmente e tenho tido a sorte de trabalhar com equipas de marketing que não pensam dessa forma, que é mesmo uma sorte, porque acaba por trazer muito mais valor quando essas duas equipas estão unidas. Por um lado, porque marketing tem um conhecimento muito mais vasto, na maior parte das vezes generalizando um pouco daquilo que são os canais de employer branding, ou seja, como é que é melhor transmitir este tipo de mensagem, como é que é melhor transmitir aquele tipo, de que forma? É através de um Slack, é através de um e-mail, é através de uma newsletter, é de que forma? Pronto, acho que o marketing aqui tem um poder de criatividade e uma experiência com criatividade muito maior que acrescenta muito valor às equipas de RH. Tanto isto como também os visuals que o marketing consegue criar e que está farto de criar e para eles, para este tipo de equipas, é uma coisa muito fácil para as equipas de RH, não temos tanta experiência nessa área, portanto aqui os visuals são muito importantes, mais uma vez, seja de que forma for, seja através de uma imagem, de um vídeo, de uma newsletter, aqui é muito importante. E também acho que falta muito às empresas esta componente, e eu acho que é das componentes que tem mais impacto internamente na retenção, é na partilha de histórias de sucesso interno. Ou seja, nós temos as nossas equipas, e quando eu digo nós, estou a referir às equipas de RH, nós temos os nossos colaboradores, não é? Os 50, 100 colaboradores que têm as suas próprias histórias de sucesso dentro da empresa, muitos já estão dentro da empresa há muito tempo, portanto aqui o nível de retenção com estas pessoas a priori é grande, e eu acho que aproveitar estas histórias de sucesso, o que é que estas pessoas aprenderam, o que é que as mantém cá, tem muito valor, é muitas vezes menosprezado pelas equipas de recursos humanos e marketing, porque como sendo uma coisa normal, é normal a pessoa estar 4, 5 anos na empresa
e a história de sucesso dela não é assim tão wow, mas às vezes não é wow para nós, mas é wow para a próxima pessoa que vai entrar ou que entrou há um ano e que se sente super inspirada. Eu lembro-me que na Pixel Matters, e também já aconteceu noutras empresas onde já trabalhei, nós tínhamos uma colaboradora, acho que ainda temos, que tinha vindo de uma área completamente diferente, e que foi para a área tecnológica pela primeira vez e que se estava a desenvolver e que estava, no fundo, a crescer a nível técnico dentro da empresa. E embora esta situação seja algo muito comum, que para nós é visto como mais uma coisa do dia a dia, para outras pessoas que entram do zero na empresa, às vezes é muito importante perceber que não necessariamente têm que se manter naquele role nos próximos 4 ou 5 anos, que portanto têm a oportunidade de mudar de área se for essa a sua vontade dentro da própria empresa. Acho que isto tem muito valor, mas também perceber que dentro do seu próprio role às vezes pode fazer coisas diferentes e que não tem essa perspectiva durante o processo de recrutamento. Ou seja, e lá está, nós já falamos aqui da gestão de expectativas, que nem sempre é bem feita no processo de recrutamento, mas muitas vezes nós nos nossos próprios roles, mesmo por exemplo em RH, eu não fazia só RH, eu tinha a oportunidade de fazer outras coisas que também gostava, porque a empresa me dava essa oportunidade. E às vezes é importante nós, RH, em conjunto com o marketing, fazermos campanhas que promovam este tipo de diversidade de competências dentro de um próprio role, e que muitas vezes não acontece, e isso promove muito a retenção dos colaboradores dentro da empresa, que em empresas de tecnologia é talvez a palavra de ordem, é retenção, sem dúvida. É interessante falares daquilo que é da definição de história de sucesso. Até porque eu acho que aquilo que é sucesso para um colaborador é diferente para outro. Ou seja, para ti, ou para a Silvana, ou para mim, o sucesso pode ser passar para uma função de liderança, por exemplo. Sim. Aquilo que é a progressão mais direta e natural, digamos assim. Mas para outros contextos, aquilo que é sucesso pode ser tu dentro da tua função passares a ter mais responsabilidades. Como estavas a dizer, ok, eu estou aqui dentro do Departamento de Recursos Humanos, mas se calhar vou cada vez mais focar-me em Employer Branding e vai ser esse o meu novo vertical e vou estar muito em conjunto com a equipa de marketing. E ao final do dia, esse pode ser o maior fator de motivação para quem está nessa função. A promoção de mobilidade interna também acho que pode ser e deve ser uma das coisas que acontece e comunicada externamente, se a pessoa também se sentir confortável, porque alguém ver esse exemplo pode ser o fator, mais uma vez, para quê? Top of mind, vou-me candidatar a esta empresa porque não importa se eu venho de um perfil tecnológico ou técnico e tenho aqui abertura para eventualmente começar como uma programadora ligada à front-end, e se calhar daqui a algum tempo já estou numa função enquanto QA tester. Ou seja, Uhum. para mim acho que isso é um fator importante e também ressalvar isso para quem nos está a ouvir. Silvana, agora voltando a ti, Tânia, desculpa, posso só dar assim um podes, passinho podes, atrás podes. relativamente ao que tu estavas a dizer, só Hum. complementar o seguinte: essa estratégia é exatamente o que nós utilizamos, por exemplo, quando temos aqui open offices, ou seja, nós tentamos utilizar sempre aqui um exemplo de alguém que vai estar, por exemplo, no open office a apresentar a empresa e a apresentar um bocadinho da cultura da empresa e que tem aqui muitas vezes exemplos de carreiras em que já fez uma transição de carreira ou começou com um background diferente. Em job fairs nós acabamos por levar sempre pessoas que estudaram naquela universidade, mas se calhar começaram, por exemplo, numa área de marketing e hoje estão a trabalhar como product designers, ou então começaram a trabalhar como product designers e hoje estão a trabalhar em engenharia, começaram por estudar design e hoje estão a trabalhar em engenharia informática. E isto, por incrível que pareça, é algo que não fala só às pessoas a nível interno, mas mesmo a candidatos ainda em fases muito iniciais do seu processo de formação até, ou seja, eles nunca passaram por um processo de recrutamento, mas já estão a sentir, por exemplo, durante o seu curso, que talvez precisem de uma transição de carreira lá à frente, ou seja, para além de falar àquelas pessoas que estão em transição de carreira no mercado e lhes mostrar que é possível entrar na empresa e fazer esse percurso, fala também à população mais jovem, acaba por ser algo super importante para candidatos ainda, pronto, numa fase inicial do seu percurso profissional. Eu agora gostava de fazer, estava a dizer que te ia passar um bocadinho a bola a ti, Silvana, mas queria fazer uma pergunta um bocadinho mais aberta às duas, que é, nós já tocamos nisso atrás, mas com base nisto que nós temos falado, quais é que são os feedbacks ou os pontos de feedback que vocês recebem com mais frequência em termos de melhorias que os candidatos gostavam de ver naquilo que as empresas fazem? Ou seja, podemos tocar em processo de recrutamento, clarificação da informação, mas pensaste aqui mais alguma coisa que faça sentido também partilharmos com quem nos está a Uhum. ouvir
para que também Ah, outros profissionais possam melhorar os seus processos? A nível de, desculpa Maria, começando aqui Força, pela força. parte de processo de recrutamento, porque tu estavas a fazer a questão e isto tem que ser um feedback que eu ouço semanalmente, é a falta de feedback em processos de recrutamento, ou seja, a quantidade de candidatos que chega até processos connosco, em que eu lhes explico quais vão ser os momentos exatos de feedback e que vão receber feedback personalizado. Claro que este nível de personalização varia à medida que a pessoa avança no processo de recrutamento, ou seja, uma pessoa que chega a uma entrevista final, passou por uma fase técnica, entrevista de perfil, vai ter um feedback muito mais personalizado, mas irá sempre receber feedback. E isto para as pessoas é algo que, infelizmente, nos dias que correm ainda é raro, ou seja, receber feedback e receber feedback personalizado é ainda mais raro, ou seja, isto é assim, se calhar, dos feedbacks que eu recebo mais sobre, pronto, falta de alinhamento. Depois, as questões salariais é outra questão, outro tópico super sensível, porque as pessoas fazem mesmo este reporte de, ok, eu passei por um processo de recrutamento que às vezes demorou não só um mês, mas se calhar 2 meses, cheguei ao final e recebi uma proposta, se calhar 10K abaixo daquilo que era a minha expectativa salarial e senti falta de transparência comigo nesta gestão de expectativas, nesta gestão emocional daquilo que era o meu processo de participação neste processo de recrutamento. E esta falta de transparência, eu sinto que cria aqui alguma desconfiança à volta da marca empregadora e acaba por prejudicar de forma mesmo muito grave, quer aquilo que é a imagem da empresa, da marca, mas também prejudicar aquilo que é o trabalho de marketing, o trabalho de recrutamento, que muitas vezes quando tem esta marca, esta mensagem super alinhada com aquilo que é a realidade e aquilo que é a expectativa dos candidatos, muitas vezes em recrutamento, nós já só temos que repetir, no fundo, aquilo que já está divulgado de forma tão coerente e tão clara por marketing, seja através de social media, seja através do website, e nós só temos quase que repetir e ser congruentes com a mensagem que estamos a passar. E depois, quando existem este tipo de desalinhamentos entre a mensagem que nós passamos externamente, em que nós dizemos que somos, por exemplo, uma cultura people-oriented, super transparente, e quando a pessoa chega e passa por um processo de recrutamento em que não tem acesso a determinados dados, não tem acesso a feedback mais objetivo, mais personalizado, perde-se um bocadinho esta confiança e deixa de existir força na marca empregadora por falta de congruência entre aquilo que é a mensagem externa e aquilo que é vivenciado. Tanto a nível de processo de recrutamento, como mais tarde, um dia, quando tu és mesmo um colaborador da empresa e acabas por verificar que algumas das políticas ou benefícios da empresa, se calhar não são realmente aquilo que te venderam externamente ainda durante o processo de recrutamento. E tu, Maria João, tens aqui alguma coisa a acrescentar em termos de feedback que costumas ouvir ou está muito dentro daquilo que a Silvana também já partilhou? Eu acho que é tudo o que a Silvana já Uhum. partilhou, este foco que ela deu, que para mim é o mais importante de tudo, porque é o mais frequente. É este desalinhamento grande entre aquilo que são os valores que a empresa transmite, seja no website, seja num banner, num evento, seja aquilo que a empresa quer transmitir, mas depois aquilo que a empresa realmente transmite no processo de recrutamento, seja lá está ao nível das expectativas salariais, seja ao nível mesmo dos benefícios, por exemplo, relacionados com família. Muitas empresas têm a questão do family comes first, mas depois num processo de recrutamento, quando a pessoa pede para ter um horário flexível, por exemplo, em vez de entrar às 9, entrar às 10, esta flexibilidade não existe, e este é um exemplo, podia dar outros. Ou, por exemplo, não existir nenhum tipo de benefícios relacionados com a família. É estranho, não é? Ou, por exemplo, quando um candidato pergunta que perguntam muitas vezes de que forma, então, é que family comes first dentro da empresa para darem exemplos os recrutadores, e aqui falo mesmo de nós não termos exemplos para dar, porque esse não é um valor praticado, é um valor comunicado, que é a grande diferença. Eu acho que isto é gritante. Quando isto acontece, é mesmo gritante e é tão importante que a liderança, marketing e recursos humanos estejam aqui mesmo muito alinhados naquilo que nós somos, naquilo que queremos ser e naquilo que queremos transmitir, e depois como é que isso se aplica nos vários verticais da empresa. Tocaste num ponto que me fez lembrar outra questão, que eu acho que está muito ligada também à forma como ambas as equipas podem colaborar e até a colaboração que vai além destes departamentos, que é, vocês falaram em feiras, sei bem que é difícil organizar eventos, é desafiante, existe tempo, dedicação, dinheiro, mas uma das áreas em que as equipas todas podem e devem trabalhar em conjunto é perceber dentro das nossas equipas quem é que são os embaixadores que podemos Uhum. assumir, entre aspas, como embaixadores da equipa. E porquê? Porque em diferentes contextos em que eu já tive, é fácil perceber que com o tempo tu começas a ter aquelas caras que são as mais
normalmente as recorrentes que começam a ser familiares para quem interage connosco. Portanto, eu acho que aí também por parte, não só daqueles que serão por parte da gestão, ou seja, por um CEO e também pelos líderes de departamento, trazerem essas ideias ao departamento de recursos humanos e se calhar propor uma mudança de alguém que já possa estar há muito tempo, mas possa já não estar a ter o resultado que é expectável, ou porque simplesmente essa pessoa também não demonstra essa vontade, porque também tem que demonstrar essa vontade. E eu acho que esse é um dos pontos, apesar de estarmos aqui a focar entre marketing e recursos humanos, que pode e deve sair da colaboração entre estes dois departamentos. Outro ponto que eu também queria trazer, e também para encerrarmos a nossa conversa, que é, falaste de existir, falaram as duas, da existência de uma coerência entre aquilo que é espelhado no nosso website, entre aquilo que são os nossos valores, versus aquilo que depois nós também vamos oferecer a quem nos está, a quem se está a candidatar à nossa empresa. E aí é importante existir também, à medida que os processos de recrutamento vão acontecendo, existir a partilha de feedback de quem está a acompanhar estes processos e perceber onde é que podem haver falhas de comunicação ou falta de clareza de informação. Porque às vezes há coisas que nós, e falo nós de marketing, podemos achar que está bem construído, Uhum. temos pontos cegos. Portanto, aí eu diria que também é um ponto interessante para quem nos está a ouvir perceber, ok, eu sou recrutadora, sou alguém que está na equipa de recursos humanos, perceber quais é que são os principais pontos de feedback sobre falta de alguma clareza que esteja aparecendo nos processos de recrutamento. Isto é uma coisa que também vocês já tiveram em processos anteriores, esta partilha e colaboração com outros departamentos. E uma segunda pergunta ligada a isto. Até eventualmente criarem-se alguns tipos de guiões de resposta àquilo que são as respostas mais comuns. E depois Uhum. esses guiões podem ser artigos de blog, ou seja, há aqui uma série depois de Uhum. coisas que podem ser feitas, mas perceber o que é que vocês acham disso também. Eu posso dar aqui um insight sobre esta questão do alinhamento mais entre a equipa de marketing e aquilo que é recursos humanos e neste caso mais com foco maior em recrutamento. O que eu sinto muitas vezes e aliás eu tive, lá está, a sorte de felizmente trabalhar sempre com equipas de marketing em que existe uma grande proximidade entre recrutamento e marketing e um alinhamento constante entre aquilo que são os objetivos, e a estratégia global e quais são os resultados que nós estamos a tentar atingir. Mas eu sinto que existe aqui às vezes uma dificuldade partilhada e que eu acho que é bastante geral, que é esta questão de recursos humanos muitas vezes faz uma definição de objetivos que estão mais focados aqui na parte da atração de talento, na parte daquilo que é o retorno de investimento em recrutamento, a qualidade das leads que nos chegam, dos candidatos, tempo de recrutamento, taxas de retenção. E as métricas de marketing são muitas vezes completamente diferentes, ou seja, um determinado post social media, qual foi o reach deste post, qual é o nível de engajamento deste post. E esta diferença, muitas vezes, nestas métricas e a falta de alguns KPIs ou objetivos comuns que façam aqui uma união entre as duas equipas, eu acho que podem levar aqui, por vezes, aqui a um ligeiro desalinhamento naquilo que é o resultado final. Ou seja, muitas vezes temos uma campanha de marketing que pode ter muitos likes, muitas partilhas e não trazer tantos candidatos, por exemplo, qualificados a uma pipeline. E de repente podemos ter aqui um post de marketing que não teve aqueles indicadores a nível de marketing super, super fortes, mas que trouxe aqui se calhar 5 candidatos qualificados. E é esta troca de dados, esta parte de partilha de analytics, de ter quase dashboards partilhados com resultados de parte a parte, e marcar aqui sessões de alinhamento mais constantes ao longo do tempo para alinhar uma estratégia que eu acho que podem trazer aqui uma maior fluidez a este tipo de relação e colmatar aqui algumas falhas. Isto naquilo que é a minha experiência. Concordo a 100%, Silvana. As campanhas de marketing não devem ser feitas só porque achamos que um último tópico que está a ter muita interação deve ser o nosso posicionamento ou deve ser o nosso fator que nos leva a essa decisão. Não devemos fazer uma campanha só porque ela vai ser gira e bonita e vai ter conteúdos interessantes. Devem estar alinhados não só com o Departamento de Recursos Humanos, mas com todos os outros e existir uma perspectiva que vem de cima para baixo. Portanto, concordo a 100%. Maria João, alguma coisa que tu gostasses de acrescentar? Não, é isso, ou seja, estamos aqui a falar no fundo de uma diferença de perspectiva e no fundo de falta de métricas que sejam comuns. Às vezes falta de métricas, outras vezes falta de métricas que sejam comuns. Ou seja, eu acho que em algumas empresas eu já vi isto acontecer e já vi isto não acontecer. Ou seja, acho que existem exemplos de algumas empresas que são mais focadas numa perspectiva de marketing externo, ou seja, marketing sales, marketing para o cliente,
que está tudo certo, também é uma componente muito importante, muito, muito importante, um, e que recursos humanos também têm que estar alinhada com ela, mas muitas vezes menosprezam um pouco o peso daquilo que é o marketing para dentro, ou seja, a necessidade de recrutar, a necessidade de retenção, e eu acho que um balanço aqui entre os dois, estas duas perspectivas é muito importante, o que vai levar depois àquilo que a Silvana disse, que é métricas comuns, ou seja, todos queremos muitos cliques, todos queremos muita gente a entrar no Instagram da empresa e a seguir, sem dúvida queremos isso, mas acima de tudo, o que devemos todos querer é crescer, e às vezes crescer pode passar numa semana por ter mais seguidores, porque a seguir vamos fazer uma campanha genial de Natal e precisamos ter esses seguidores lá, e é importante que recursos humanos entenda isso, que é esse o objetivo naquela altura, e está tudo bem, temos todos de trabalhar para esse objetivo, mas também depois é importante entender quando estamos com campanhas de recrutamento fortes em que precisamos mesmo de recrutar aquele número de pessoas ou aqueles técnicos específicos, é importante que o marketing entenda que às vezes o número de cliques não é tão importante, mas se calhar uma campanha diferente, com mais visuals, com mais assets, então aí será então o foco, e aí é importante que o marketing então também pare e perceba que esse é o objetivo. Eu acho que este é, sim, um dos maiores desafios, diria. Sem dúvida, é um dos maiores desafios. Obrigada às duas por terem participado no podcast. Foi muito bom rever-vos. Obrigada, espero que se tenham divertido. Obrigada a E, nós. e obrigada também a quem nos esteve a ouvir. Podem depois também acompanhar o podcast nas redes sociais existentes, no Instagram e também no YouTube. E este foi o último episódio de 2024. Regressamos em 2025 com mais convidados e mais temas. Obrigada e até ao próximo episódio.